O cálculo diferencial e integral é a mais poderosa ferramenta matemática da atualidade. Sua descoberta tem contribuído para a evolução de diversas outras ciências. O assunto é estudado há séculos, buscando respostas para problemas de áreas e tangentes, e atualmente, com a contribuição de diversos pensadores, percebe-se que a aplicação do cálculo é muito maior do que inicialmente imaginado. Grandes nomes como Arquimedes deram sua contribuição ao estudo, até que no século XVII Newton chega a fórmulas para utilizar o cálculo de maneira funcional. Após Newton, diversas outras personalidades matemáticas trabalharam para lapidar a ferramenta, como os irmãos Bernoulli. O primeiro registro que se tem do que parece ser uma estimativa primitiva da área de uma superfície curva é o papiro egípcio, escrito aproximadamente em 1890 a.C., onde o escriba pede a área da superfície de um cesto e resolve a questão com um cálculo semelhante a uma fórmula de integração. Além disso, o mesmo papiro traz, entre outros problemas matemáticos da vida cotidiana dos egípcios, o cálculo do volume de um tronco de pirâmide. Entre os matemáticos antigos, quem aplicou da melhor maneira o método da exaustão, chegando muito próximo da atual integração, foi Arquimedes. Evers diz que Arquimedes chegou a resultados equivalentes a muitas integrais definidas, que são utilizadas atualmente para o cálculo de áreas e volumes. Há evidências que na Grécia Antiga, algumas escolas trabalhavam com as premissas de que uma grandeza pode ser subdividida indefinidamente, ou que é formada de um número muito grande de partes atômicas indivisíveis, suposições das quais se originou o método da exaustão. No século XVII, os matemáticos costumavam utilizar limites para calcular a área de figuras com contornos curvos. Newton mostrou que é possível chegar muito mais facilmente ao resultado, usando a integração, pois se uma quantidade pode ser calculada por exaustão, então também pode ser calculada com o uso de antiderivadas. Esse importante resultado é denominado de teorema fundamental do cálculo. O teorema fundamental do cálculo é a base das duas operações centrais do cálculo, diferenciação e integração, que são considerados como inversos um do outro. Isto significa que se uma função contínua é primeiramente integrada e depois diferenciada, volta-se na função original. Newton sabia que existia uma ligação entre coeficientes angulares de retas, tangentes e áreas entre curvas. A descoberta desta ligação juntou o cálculo diferencial e integral, tornando-se a ferramenta mais poderosa que os matemáticos já tiveram para entender o universo. Com a ajuda de grandes matemáticos do passado, atualmente a aplicação de cálculo diferencial e integral é uma grande ferramenta na engenharia civil. Na rotina de um engenheiro, há uma variedade de problemas em que precisa de conhecimento em diversas áreas de atuação. O cálculo tem uma extrema importância, pois é o caminho para a solução de variados problemas. O engenheiro busca ter o menor custo e tempo na construção e com o melhor uso de materiais, ou seja, encontrar um desempenho de usos máximos e desperdícios mínimos. Um exemplo de um problema decorrente no dia a dia de um engenheiro é o cálculo do preço mínimo de uma obra, e para isso muitas vezes a curva do custo é uma equação de grau n, fazendo a derivada a igualando a zero, assim poderá encontrar o preço mínimo. Concluímos que o fundamental uso das aplicações de derivadas na engenharia civil se dá pelo sistemático e preciso instrumento de cálculos e equações físicas que representam o comportamento.